Vamos ler este daqui pedido esses dias aí atrás. Demônio, lobisomem ou assombração? O que eu vi? Olá, Ana, me chamo fulana, mas sei que irá me chamar de fulana. Te agradeço por isso. O relato não tem nomes, pode ler tranquila. O que irei relatar a seguir aconteceu comigo no ano de 2012. Eu trabalho na área de segurança, sempre trabalho à noite, pois realmente gosto e eu funciono melhor de madrugada. Arrumei um emprego em um determinado e famoso complexo de condomínios residenciais aqui na minha cidade, onde antigamente havia sido uma fazenda de escravos. O local é bastante conhecido por suas histórias sobrenaturais, onde sempre se ouviam gemidos, barulho de chicotes estalando, choros, entre outras coisas. Pois bem, logo em uma das primeiras noites de trabalho, entrei às 6 da tarde e tudo fluía muito bem. Não era a primeira vez que eu trabalhava à noite e já havia visto e ouvido tanta coisa no meu último emprego, que foi um hospital, que realmente não tinha mais medo nem me impressionava tão facilmente. Saí para fazer meu horário de janta às 3 da manhã. Estava chovendo, sabe aquela chuvinha fraca, porém insistente? Então resolvi subir ao refeitório para não ficar na chuva. Pedi orientação aos funcionários mais antigos e lá fui. Ao chegar no local, comecei a sentir um arrepio e uma sensação de vazio muito grande, que não consigo descrever muito bem em palavras. Resolvi fumar um cigarro, pois comecei a ficar tensa. Saí na porta e comecei a fumar. Quando de repente me senti observada. Sabe aquela sensação de que há alguém te olhando? Porém eu sabia que não havia ninguém nem próximo dali, pois estavam todos em seus respectivos postos de serviço, que ficavam longe dali. A mais próxima a cerca de... ao posto, acho que mais próximo, ficava cerca de 5 minutos andando. Olhei para minha direita e congelei no local. Havia um estacionamento ali e dentro dele havia uma coisa enorme. Eu calculo que devia ter cerca de 2,10 metros de altura no mínimo, pois eu tenho 1,80 de altura e aquilo era bem maior que eu. Olhei para aquilo e aquilo estava me olhando com tanto ódio. Eu não conseguiria descrever exatamente, ainda que tentasse, mas era como se ele estivesse querendo muito me matar. Quase como se eu estivesse incomodando ele por estar ali, sabe? Ele tinha olhos muito vermelhos, muitos pelos no corpo e no peito, mas ele estava em pé, sobre 2 pés, e havia 2 braços que estavam apoiados na mureta em posição de quem está para pular para o lado que eu estava. Ana, eu fiquei literalmente congelada no lugar. Eu não conseguia reagir. Meus olhos estavam presos nos olhos dele. O máximo que eu consegui foi fechar os meus olhos para tentar quebrar aquela conexão. Fechei bem forte e ao abrir novamente ele ainda estava lá, com a respiração ofegante e o mesmo ódio no olhar. Virei a cabeça para o outro lado, dizendo a mim mesma que finalmente eu havia enlouquecido e que não havia nada ali. Porém, ao olhar novamente, ele ainda estava lá. Foi então que, em um surto de coragem, consegui pegar meu celular e ligar a cobrar, pois eu não tinha crédito. Consegui ligar a cobrar para o meu irmão, que trabalhava no condomínio em frente, e contar o que estava acontecendo. Quando ouvi sua voz, comecei a chorar e quase não conseguia explicar, com medo daquela coisa me ouvir e voar em mim e me rasgar em pedacinhos. O meu filho na época tinha só 1 ano e meio e eu só pensava que eu nunca mais veria aquele rostinho lindo. Então, meu irmão disse para eu me acalmar, que ele entraria em contato com o meu supervisor e assim ele fez. Porém comigo na linha, pois eu me recusei a desligar. Entrei então novamente no refeitório e me tranquei lá dentro. Meu supervisor pegou o carro e foi me buscar no refeitório. Quando saí para encontrá-lo,
Não havia mais nada lá fora. Contei a ele o que vi e, obviamente, ele não acreditou em mim, porém acredito que, por ver o estado em que eu me encontrava, ele me levou para dar uma volta em todo o estacionamento e realmente não havia absolutamente nada lá. Desse dia em diante, só subi ao refeitório acompanhada de mais alguém. E quando não havia ninguém, eu ficava bem quietinha na minha sala ou em algum outro local que havia pessoas comigo. Onde houvesse pessoas comigo. Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu sei que vi alguma coisa. Eu só não consigo saber o que era isso. Alguma ideia? Obrigada por ler meu relato, Ana. Adoro o canal. Desculpe se o relato ficou longo, mas eu precisava contextualizar. Beijos a você e a sua linda família. Um beijo para você, obrigada. Lembra que falaram que pessoas muito ruins, elas voltam, elas ficam por aqui, às vezes em forma de bestas, em forma de animais, assim? Será que tinha algum capataz, sei lá, porque ali era fazenda, ela falou, né, de escravos, ouve esse barulho de chicote, essas coisas. Será que algum era tão ruim que ficou por aqui em forma de bicho e fica rondando por aí? Não sei. Deixem aí suas opiniões.